Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo, se conhece o canal, curte os relatos, ou então espera para dar o like no final, depois que vê o relato, enfim. E não se esqueça que nós temos uma loja virtual, a lojassombrada.com.br. Vai lá dar uma olhadinha, dar uma fuçadinha. Tem camisetas que brilham no escuro, tem roupas de moda feminina. Essa camiseta aqui, ó, falando do relato, a bruxa, olha aqui, a camiseta da bruxa que brilha no escuro e muito mais. Vai lá dar uma olhadinha. Vai dar uma fuçadinha lá. Bom, vamos ver aqui então. Vamos pro relato de hoje, que é este, a bruxa. Vamos ver do que se trata. De uma bruxa, acho, né? Olá, assombrados! O relato que vou contar é um dos muitos que aconteceram, porém, o mais sinistro e o mais recente. É uma moça que nos conta. No final de 2016, estava passando uns dias na casa da minha namorada. Somos um casal de mulheres. Ela estava tendo problemas no trabalho na época e eu, como sou médium em desenvolvimento, sem vergonha, porque faz tempo que eu não frequento o terreiro. Eu estava tendo algumas visões referente às pessoas no trabalho dela que queriam prejudicá-la. Quanto mais eu ia tendo essas visões, mais problemas apareciam para ela. Mas eu não contava nada, afinal, ela era muito cética também, né? Até que um dia, antes do ano novo, ela chegou relatando muitos problemas e nós duas sabíamos que uma solução só seria possível através do lado espiritual. Então eu me atrevi na hora do desespero a dar um passe nela. A princípio, a energia estava em perfeita harmonia. Mas do nada o negócio desandou e eu comecei a me sentir mal. Óbvio que ideia genial a minha, né? Dar um passe na mulher com quem eu divido uma vida. Não pode? Eu não sei, gente. Bom, depois de terminar tudo, ela estava se sentindo muito bem. Mas eu, a salvadora da pátria, estava destruída fisicamente. Parecia que um caminhão havia passado por cima de mim. Mas vida que segue, o ano novo chegou, estávamos bem e então decidimos ir para a chácara da minha família no primeiro dia de 2017. Chegando lá, estávamos eu, minha namorada, minha prima e o namorado dela. Ficamos na piscina até que eu comecei, como sempre, a ouvir vozes. Só que dessa vez era um choro vindo próximo ao portão da chácara. Vinha de próximo do portão da chácara. Como eu já sabia que se tratava de um espírito, avisei a quem estava ali na piscina e fui ver o que era. Chegando lá, o choro parou e eu não vi nada. Então voltei para a piscina e quando voltei, eu vi o espírito de uma mulher loira, com um vestido longo, cinza, estampado, chorando, desorientada. Então eu falei para todo mundo ali o que é que estava acontecendo. Me enrolei numa toalha e fui tentar um diálogo com o espírito. De começo, toda vez que eu me aproximava, ela sumia e aparecia em outro canto, me levando cada vez para mais longe da chácara. Até que ela finalmente havia dito que estava em um carro na estrada e que o filho dela estava com ela, mas que ela não estava vendo ele, se eu sabia onde ele estava. Que ninguém a respondia, que ela estava desesperada. Eu perguntei o nome dela. Ela se recusou a dizer. Perguntava somente do filho. E eu disse para ela: Olha, minha flor, meu nome é tal. Só eu por aqui consigo te ver, pois você desencarnou, você morreu. A mulher parou de chorar e começou a me olhar fixamente. Eu nunca vou me esquecer. Não era a primeira vez que ficava cara a cara com o espírito. Inclusive, eu já vi piores. Então, tudo ok. Tentei retomar o diálogo dizendo para ela que se ela não estava vendo o filho dela, podia significar que ele estava vivo e bem, que ela precisava procurar algum espírito de luz para conduzi-la, se ela conseguia ver algum espírito assim por perto. E ela continuou parada, me olhando. Quando abaixou a cabeça, e ali ficou.
Eu disse que o que eu podia fazer eu já tinha feito e que eu ia me retirar e pedir para ela não me seguir. Por favor, fique aqui. Voltei para a chácara e o meu pessoal já estava lá bêbado, né? Pois bêbado era apelido já. E contei o que havia acontecido. Eles riram muito e decidiram ir até onde eu havia dito que conversei com o espírito, pois eles queriam trocar uma ideia com ela. E eu fui correndo atrás pedindo respeito para eles. De nada adiantou. Eles chegaram lá, não viram ninguém e começaram a zoar legal o espírito. Eu havia e eu pedia respeito para eles, que respeitassem ela. Minha namorada, inclusive, estava rindo e participando daquilo que eu julguei uma falta de respeito enorme. Voltamos para a chácara e a noite chegou e todos foram dormir. Eu e minha namorada em um quarto, minha prima e seu namorado em outro. Antes de dormir, eu e ela brigamos feio. Eu estava muito aborrecida com a falta de respeito e por outros motivos também, coisas de casal. Fomos dormir e aí é que o negócio ficou tenso, rapaziada. Eu, desde criança, enquanto dormia, brincava de sair do corpo e ficar zanzando pelos lugares por aí. Nesse dia, involuntariamente, eu me vi e vi minha namorada ali dormindo. Me dei conta de que eu estava fora do meu corpo, mas sem a minha vontade. Eu senti uma força me puxar para a parede e dali eu me vi num outro lugar. Era uma porta enorme. Entrei e me vi num labirinto de cozinhas. O lugar tinha um aspecto antigo, praticamente medieval. Nesse labirinto de cozinhas havia várias mulheres, cada uma em seu forno, e todas tentavam me oferecer comidas. Eu recusava tudo, até que comecei a me desesperar por lembrar que eu devia estar longe demais do meu corpo. Quando me dei conta do que estava acontecendo, as mulheres começaram a ficar feias e as comidas apodrecerem nas panelas e elas riam cada vez mais alto. Eu ouvia longe a voz da minha namorada e eu ia seguindo essa voz. Quando passei por uma porta e estava de volta à chácara da minha família, eu reconhecia o lugar, mas tudo era diferente. A casa, o clima, tudo era completamente diferente e ao mesmo tempo eu sabia que era o mesmo lugar. Fui seguir a voz da minha namorada e fui me embrenhando nos matos até que tropecei em um tronco e vi algemas, como aquelas da época da escravatura. Aquilo eram daqueles troncos onde torturavam aquelas pessoas, mas eu continuei seguindo a voz dela até que a vi de longe e tinha uma pessoa idêntica a mim se aproximando dela. Gente, sério, era um clone perfeito meu, mas a roupa era cinza e antiga. Quando minha namorada desviou o olhar e conseguiu me ver, eu não conseguia me mexer. E a mulher, que até aquele momento era um clone meu, a beijou. E no mesmo instante se transformou numa figura asquerosa. Igual as bruxas que a gente vê nos desenhos mesmo. Mas ali, daquele jeito, era muito mais assustadora. Eu não conseguia me mexer, até que lembrei de chamar algum espírito de luz que pudesse estar ali. Nessa hora, uma força enorme me puxou e eu voltei ao quarto em que os nossos corpos estavam dormindo. Mas tinha uma massa. Não era fumaça, era algo denso. Havia uma massa em cima de nós duas. E aquela massa estava entrando nos nossos narizes. E quando a massa foi chegando perto da orelha, eu ouvi um zunido muito grande. Olha, me faltam palavras para descrever esse zumbido e a sensação que aquilo trouxe. Era algo que me causava um medo tão grande e uma angústia enorme, era desesperador. Até que eu ouvi o meu corpo e o da minha namorada falarem a palavra recebendo e umas outras palavras numa língua que até hoje é um mistério. Nessa hora, com meu espírito que estava grudado ali na parede, quase sem forças, só consegui pensar em meu Exu. Até que com um resto de força que me restava ali, tentando chegar perto do meu corpo sem conseguir,
consegui fazer o meu corpo falar o mais alto que conseguiu, que saiu como um sussurro, dizendo Laroye, Exu. Naquela hora, senti que algo vinha do lado de fora da chácara, até que, como numa rajada de vento forte, a minha alma caiu de volta no meu corpo e eu prontamente acordei. Só que as coisas esquisitas não pararam por aí. A minha namorada acordou e se levantou exatamente na mesma hora que eu. As duas, sem ar, sem fôlego. Uma olhou para a outra, chorando muito, nos abraçamos e então, contando o que havia acontecido, uma para a outra, descobrimos que passamos pelo mesmo lugar e que aquilo não foi um sonho, pois ela se lembrava de tudo exatamente como eu. Estivemos de fato em algum lugar, aprisionadas sob uma força maligna e desconhecida. Fomos olhar para o celular para ver quantas horas faltavam para o dia amanhecer. Era horário de verão. 4h45 da manhã. Peraí. Ou 3h15 da manhã no horário normal. É isso? A hora dos espíritos. Ah, horário normal seria 3h15 da manhã? A hora dos espíritos, que não devem saber muito de horário de verão, né? Então, era 4 da manhã, mas se fosse horário normal, seria 3. Bom, fomos para o lado de fora da chácara, mesmo com tudo escuro. Nós saímos acendendo luzes e ficamos chorando até umas 6 da manhã, quando de longe ouvimos uma gargalhada. Voltamos para dentro da chácara e ficamos acordadas na sala esperando o sol chegar. Tiramos um cochilo dentro do carro depois que o dia clareou, fomos andar pelas redondezas da chácara até acharmos o caseiro de uma chácara vizinha, que antes de ouvir o nosso relato disse assim: vocês não ficam se embrenhando muito nesses matos não, viu? Porque dizem que aí tem espírito de bruxa. Isso aqui tudo antes era uma fazenda. Eles tinham escravo e a mulher do dono fazia muita maldade e feitiçaria. E a alma dela dizem que fica por aí, atraindo os outros para fazer maldade. Muito menino diz que vê a mulher bonita, loira, chorando e do nada ela se transforma numa bruxa. E aí ele riu ainda, como se aquilo fosse só uma lenda daquela região para ele. Quando eu e minha namorada tivemos a prova naquela noite de que não era lenda, era real, fomos embora, rapidinho. E sempre que voltamos para lá, eu vou com tanta guia no pescoço que eu durmo que nem um bebê a noite inteira. Gente, então não era lenda não que o povo conta. Ela viu exatamente a mesma moça, chorando, tipo, ela dá um migué, a mulher. Será que é o espírito da mulher do fazendeiro? Da fazendeira? Que fica lá ainda. Mas, gente, já não basta fazer maldade em vida. Morre, continua querendo fazer vítima. Vá viver na luz, gente. Vai evoluir essa alma. Não é? O bicho ruim. É ruim em vida. Morre, continua ruim. Continua atrapalhando a vida dos outros. Ai, eu não ia ter paciência pra conversar com os espíritos. Eu ia chegar lá e falar, ó. Não. Esquece, gente. Mas isso me lembrou um outro relato. Lembra que foi a galerinha, eles foram também, um pessoalzinho mais novo, eles foram comemorar a formatura numa fazenda também. E aí um viu uma criança passando, o outro viu o tronco lá e viu uma mulher, e tinha uma feiticeira também, não tinha? Ela foi acusada, eu não sei. Que aí a moça sumiu, aí foram ver que o rapaz que eles viram na estrada também era o espírito que mantinha aquela moça ainda presa lá. Ó, todas essas histórias de fazenda, a gente já contou uma aqui de fazenda, que tem esse daí de novo também. Tem essas histórias aí de bruxas e espíritos soltos por esses lugares. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do relato. Se tem uma história parecida, manda pra gente. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!